Olá, você é aluno do curso básico de teologia. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida e agora nós vamos fazer a nossa correção da nossa prova. Quero inicialmente parabenizar a todos, né? A sala teve uma média de nota bastante alta, né? E parabenizar principalmente aqueles que conseguiram gabaritar, ou seja, que não precisaram da questão extra para tirar 10. Né? Nós tivemos quase, né, 90% da sala tirando 10, né, e quase 100% tirando acima de 9. Isso é muito bom, mostra o empenho de cada um de vocês. A prova, ela consistia de 16 perguntas, né? E aí eu vou passar para vocês quais foram os critérios, né? E também deixar para vocês aberto para que vocês possam tirar algumas dúvidas que possam vir a ficar aí das questões, tá certo? Então, na questão 1, ele perguntava sobre o termo teologia. O termo teologia que teve início na Idade Média, no século 4 e 5, e qual era o intuito deste termo. E aí nós tínhamos três alternativas. Então, recuperar a fé do povo perdida com as recentes introduções de doutrinas pagãs no meio da igreja. Alguns é, escolheram essa como a resposta correta, mas essa resposta não está correta. Até porque a teologia ela tem o intuito de abordar a doutrina cristã em relação a Deus, a Bíblia, a salvação e outros temas. Você vai observar que o intuito de se começar a estudar a teologia sistematicamente não era recuperar o povo, né? E sim apenas abordar e dar subsídio para aquilo que já se cria, né? Então a fé do povo, da igreja, ela não foi perdida, não é mesmo? Então por isso essa questão ela não teria aí validade, vamos dizer assim, ela está incorreta. A segunda pergunta, ela é uma pergunta dissertativa. Essa pergunta valia um ponto, então as demais que eu não for falando valem meio ponto, tá? E o que significa a palavra teologia? Então teologia vem do termo grego, da junção do termo grego theos e logia, que é estudo sobre Deus, ou seja, estudo sobre a palavra de Deus, tratado sobre Deus. Além disso, ela é o estudo sobre Deus, de como ele se relaciona com o ser humano, tá certo? Na terceira pergunta, era uma pergunta de relacionar e era sobre os tipos de teologia, né? Então, teologia sistemática, ela é o estudo de forma organizada ou sistematizado. Teologia histórica é o estudo das verdades históricas fundamentais da fé. A teologia prática é a aplicação das verdades bíblicas buscando a santificação. E a teologia bíblica estuda as doutrinas e os fatos de cada livro da Bíblia. Então você vai ver aí na sua tela como que fica a resposta. Lembrando que alguns aí tiveram dificuldade com a questão da teologia prática. Então teologia prática, ela é a aplicação da teologia para a busca da santificação. Então, por exemplo, matérias da teologia prática. Aconselhamento pastoral. Então eu utilizo isso para a prática da vida de cristã, buscando a santificação. Hermenêutica, homilética, são termos da teologia prática, ou seja, da prática teológica de cada dia. A questão número 4 falava sobre o que significa o antropomorfismo. Então, o que é o antropomorfismo? É uma figura de linguagem que atribui formas humanas a Deus para explicar a sua obra no mundo. Então, lembremos, a mão de Deus, os ouvidos de Deus é a forma de uma linguagem
que atribui figuras humanas a Deus para explicar a sua obra, para que nós compreendêssemos a obra de Cristo. A 5 é uma outra pergunta de um ponto. O que são os atributos comunicáveis de Deus e dê exemplos. Aqui algumas pessoas perderam pontos, porque a pergunta ela tem duas partes. Então, o que são os atributos e os exemplos. Alguns falaram o que são os atributos e outros só deram exemplos. Né? Então, o que são atributos comunicáveis de Deus? São atributos que Deus decidiu comunicar, ou seja, transmitir ao ser humano, que é de Deus, e que ele transmitiu a nós. Mesmo nós corrompidos pelo pecado, nós temos esses atributos. Vamos dar exemplo. Amor, o poder de amar, a humildade, o poder de perdoar. Tudo isso são atributos comunicáveis de Deus. Então Deus comunicou ao ser humano, Deus deu ao ser humano. Deus decidiu compartilhar com o ser humano essas habilidades, por isso são atributos comunicáveis. A pergunta 6, ela vai falar sobre a doutrina da Trindade. Então lembremos a doutrina da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a alternativa correta existem 3 pessoas na essência divina, cada um com suas propriedades particulares, um só Deus. Então, lembremos, existem 3 pessoas divinas, cada um tem a sua propriedade particular, entretanto é um só Deus. Então lembremos que, a exemplo, não é o Pai, o Filho abaixo e o Espírito Santo mais abaixo. Nós vimos que os 3 são coiguais, consubstanciais, da mesma substância. Então, se são da mesma substância, não tem como um ser maior do que o outro. Joia? Então, são 3 pessoas, pessoalidades na essência divina, com propriedades particulares. Nós falamos dos atributos comunicáveis e essa pergunta era sobre os atributos incomunicáveis de Deus. O que são e dê exemplos. Então, o que são atributos incomunicáveis de Deus? São atributos apenas da essência divina, que Deus decidiu não transmitir, não comunicar ao ser humano. Então, o que é isso? Infinitude, autoexistência, eternidade, onipotência, os onis, onipotência, onisciência, onipresença. Isso só tem na essência divina. Então, o que é atributo comunicável? É um atributo inerente apenas a Deus. Isso não quer dizer, e eu considerei essas respostas, mas não é que Deus não pode transmitir, que Deus não transmitiu, mas não quer dizer que Deus não tem o poder de transmitir. Ele poderia transmitir, mas ele decidiu não transmitir. Então não atributos que Deus não pode transmitir ao homem. Não, são atributos que Deus decidiu não transmitir ao homem. A pergunta 8 vai falar das 2 naturezas de Cristo, da encarnação. Então, quais são essas 2 naturezas? Humanidade e divindade. Então, Jesus tem a natureza humana, ele é 100% homem, e a divindade 100% Deus. Na pergunta 9, já passando para a cristologia, uma outra pergunta de um ponto vai falar sobre cite as evidências que indicam a humanidade de Cristo. Então, o que indica que Cristo é humano? Ele sentia fome, ele sentia dor, ele tinha parentes, ele tinha uma árvore genealógica. Então, tudo isso prova que Jesus Cristo tinha a sua humanidade. Na pergunta 10, vai falar sobre as razões que justificam a união das 2 naturezas. O porquê das 2 naturezas. A alternativa correta é a alternativa: era necessário um mediador e salvador que fizesse satisfeita todas as exigências e requisitos da lei. Então, vamos eliminar as outras respostas.
A outra resposta diz assim: era possível que Cristo queria se mostrar como Deus, mostrar que poderia ser homem e homem e Deus ao mesmo tempo. Isso não é fato. Né? A função de Cristo não foi porque ele queria se mostrar, não foi porque ele queria aparecer. Né? Pelo contrário, a obra de Cristo era para que fosse satisfeita na cruz do Calvário. A outra vai dizer: é certo que Deus queria mudar a humanidade e não acreditava em mais ninguém para fazer esse trabalho. Por isso enviou Jesus, que é de sua inteira confiança. Então essa alternativa também está errada. O plano da salvação ele vem antes da fundação do mundo. Então dizer que Deus queria mudar a humanidade e ele não acreditava em mais ninguém é dizer que Deus foi pego de surpresa. E aí nós anularíamos a onisciência de Deus. E né, a alternativa correta era necessário um mediador e salvador que fizesse satisfeitas todas as exigências e requisitos da lei. Jesus cumpriu a lei 100%, né, e se entregou como cordeiro por nós, a favor de nós. A pergunta 11 também é uma outra pergunta de relacionar colunas. Então, logo significa verbo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É a comunicação entre Deus e o homem. Profeta relaciona o ofício de Cristo, que é através dele que Deus fala com a humanidade. Cristo é a revelação plena de Deus. Senhor equivale ao tetragrama YHWH. E Cristo, que é a forma grega de Messias e significa ungido, escolhido. A pergunta 12, a gente já passa agora para a pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Ela vai falar: quanto à divindade do Espírito Santo, podemos afirmar que ele tem os seguintes atributos. Então, o que é que o Espírito Santo tem de atributo que diz que ele é Deus, que ele é divino? É a sua eternidade, onisciência e onipotência. Não seria as outras alternativas pela questão da autodefesa e instinto punitivo e também destruição. Então não tem aí relação à questão da divindade do Espírito Santo. A pergunta 13 vai falar sobre a ação do Espírito Santo na vida de Cristo. Então, qual que é a alternativa correta? Ele esteve presente no nascimento virginal, no batismo, na tentação e em todo o seu ministério. Então, o Espírito Santo é ativo na vida e obra de Cristo aqui na Terra. As outras alternativas não seria, porque a segunda alternativa vai dizer que o Espírito Santo apenas ficou observando e nós vemos a ação do Espírito Santo. E a outra vai dizer que ele estava na primeira comunhão, na sua extrema unção, e esses são termos que só vão vir lá na frente, né, que Jesus não passa. A pergunta 14 vai falar sobre as características do fruto do Espírito. Então, quais são as alternativas? Gozo, temperança, longanimidade, mansidão, caridade, paz, benignidade e fé. Essas são as características do fruto do Espírito. Criatividade não é. Criatividade é habilidade. Cura é dom de Deus, então não é fruto do Espírito, é dom. Profecia e as línguas estranhas entrariam aí como dons do Espírito. A pergunta 15, falando sobre evidência sobre a pessoalidade do Espírito Santo. Então, o que diz que o Espírito Santo é uma pessoa, mostrando que ele não é uma força ativa. A Bíblia vai dizer que é ele quem revela, ele fala, ele intercede, ele se pode mentir para o Espírito Santo, pode deixar o Espírito Santo triste. Então, não tem como você deixar uma força triste, como, por exemplo, a força da gravidade, deixar a força da gravidade triste. Isso não existe.
Isso prova que o Espírito Santo é uma pessoa divina. E, por fim, a questão 16, que era uma questão extra, que nós deixamos aí sobre a importância do estudo teológico. Isso é muito pessoal, essa também valia um ponto, né? Muito pessoal, para que vocês pudessem expor aí o que o ensino teológico pode ser agregador para a vida de um cristão, tá certo? Então essa é a nossa revisão da prova, né? Queremos agradecer a Deus pela sua vida. Se vocês forem ver, a prova estava bem fácil, bem tranquila de se fazer, tanto que a relação de notas diz muito sobre isso, tá certo? Deus abençoe você e até a próximo módulo.